Amigas e amigos, canal de Xavier, eu sou Xavier. Hoje, sábado, dia 5 de março, estou aqui no Rio de Janeiro, está fazendo um calor bem forte e estou aqui vou tentar fazer um vídeo sobre a questão do Mamãe Falei. Mamãe Falei é um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, egresso do MBL, Movimento Brasil Livre, muito conhecido aqui no Brasil. E estou lendo aqui uma notícia do Estado de Minas, jornal Estado de Minas, jornal conservador de direito do Estado de Minas, que dizia o seguinte: o que Mamãe Falei vai fazer na Ucrânia? Porque o deputado foi à guerra. E embaixo vem: deputado estadual Arthur Duval, Podemos, São Paulo, decidiu viajar para a zona de conflito para mostrar aos brasileiros a realidade da guerra. Essa matéria foi do dia 28/2. E aí o jornal discorre aqui falando sobre a boa intenção do deputado, que enquanto milhares de ucranianos e até brasileiros estão desesperados para deixar a zona de conflito na Ucrânia, há aqueles corajosos que, em meio a bombardeios, decidem ir acompanhar de perto a guerra. É o caso do deputado estadual Arthur Duval, Podemos São Paulo, também conhecido como Mamãe Falei, nome do seu canal no YouTube. Pois bem, acontece que vazaram algumas gravações feitas pelo deputado, parece que por mensagem de WhatsApp, nas quais, nessas mensagens, ele faz comentários extremamente agressivos. Eu tô rindo, gente, aqui, porque a coisa não é engraçada, os comentários não são engraçados. Engraçado, né? Engraçado é a situação desse cara. Ele faz comentários extremamente agressivos, sexistas, imorais sobre as mulheres ucranianas. Veja bem, eu sei muito bem, como ele falou na defesa dele, que ele é um homem jovem, que ele gosta de mulheres. Ótimo, que as mulheres ucranianas são lindas, tudo isso. Mas o cidadão é um representante do povo brasileiro. A Ucrânia está numa guerra. As pessoas lá, todas as pessoas, inclusive as mulheres lindas e jovens da Ucrânia, estão passando por momentos muito difíceis, muito difíceis. E o cara, quando chega lá, quando vê a fila dos refugiados, quando chega nas cidades pobres, como ele mesmo diz, quando vê o sofrimento das pessoas, o que ele presta atenção? É na gostosura das mulheres loiras. Não é uma coisa que ele percebeu. Claro, ele não é cego, né? Ele viu uma mulher bonita, ele viu outra bonita, mas é esse o comentário principal, essa aqui é o objeto de atenção dele, o que mostra o grande hipócrita que esse cidadão é. Muito bem, esse cidadão é egresso do MBL, Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre é um movimento que surge no Brasil com o processo de fasticização do Brasil, né? Quando os fascistas, né, os golpistas, os entreguistas, né, por uma fragilidade do governo Dilma da época, se aproveitaram para dar aquele golpe. O MBL foi um dos movimentos que foi para a rua fazer caldo, fazer coro à deposição da presidente da República. Como eu falei, eles são gente imoral, mas além de tudo eles são gente sem qualificação. Basta ver que ele, como deputado federal, poderia estar fazendo algumas coisas muito mais interessantes para o povo que ele representa aqui no Brasil. Mas ele é uma pessoa que procura os holofotes. Ele procura oportunidades de se promover, mesmo que essas oportunidades sejam circunstâncias de terror, de desgraça para outras pessoas. Vejam, as preocupações deles não são essas. É interessante que gente como ele, né, eu falei aqui
do fascismo que toma conta do Brasil, né, e da falsa moral dessa gente. Essa semana, não sei se foi ontem, anteontem também, vazou um vídeo aí na internet de uma sogra de um político, um coronel muito conhecido no Nordeste brasileiro, que a sogra, né, vazou um vídeo dela em que ela está cheirando cocaína nas nádegas de uma mulher. Antes de beijar muito essa mulher na boca, depois ela cheira a cocaína que está em carreiras nas nádegas dessa mulher, que está de bruços, numa cama, numa mesa, não sei. E ela cheira a cocaína e depois beija e morde a bunda dessa mulher, as nádegas da mulher. Essa mulher que cheira a cocaína e que dá beijos ardentes na outra, ela é sogra de um político muito conservador, inclusive a mulher desse político, filha dessa mulher do vídeo, eles são conservadores, são ligados ao Bolsonaro, etc. É esse tipo de gente que ascendeu no Brasil. Quer dizer, esse político já é de uma casta mais antiga, mas essa moralidade hipócrita é o que representa o MBL e seus participantes, seus fundadores, seus participantes em geral, né? Bom, o MBL ele é patrocinado, é o que se sabe, por empresários, oligarcas, fascistas, brasileiros e estrangeiros, né? Porque o crescimento deles são alpinistas políticos, eles conseguiram uma ascensão na política se aproveitando de circunstâncias, né? As pessoas são pessoas que, como abutres, sentem o cheiro da carniça, têm visão apurada para isso, e vão lá e atacam e aparecem e se promovem, etc. O que se revelou nessa gravação é que, além da atenção desse Arthur Duval, Mamãe Falei, está voltada única e exclusivamente lá para as mulheres que ele deseja e para a classificação que ele faz delas como fáceis, porque são pobres, né? Além disso, ele relata na gravação que o Renan, que só pode ser o outro fundador do MBL que está junto com ele, já vinha há alguns anos fazendo um turismo pela Europa atrás de presas fáceis, como ele classifica, mulheres loiras. A preferência deles é por mulheres loiras. E de regiões que, como ele diz no vídeo, que o Renan ensina, que são cidades mais pobres, cidades do interior, onde essas mulheres são mais frágeis e eles podem se aproveitar da condição financeira que têm, né, para alcançar os seus objetivos. Como eles defendem eles defendem uma moralidade, inclusive tem o famoso caso das manifestações que eles fizeram no teatro há alguns anos atrás, que tinha uma exposição e eles fizeram manifestações contra o que eles alegavam ser atentados ao pudor na exposição do teatro. Então vocês vejam como eles são hipócritas, como eles mentem, né? Como eles são atores, como eles estão representando. Eles têm uma vida dupla. Uma é a vida que eles apresentam o público para atingir os seus objetivos políticos, eleitorais, né? E a outra é a vida real deles, que eles compartilham entre eles. Esse áudio vazou, deve ter algum traidor entre eles, né? Ou então tem alguém, algum hacker que conseguiu acessar isso e eu não sei, isso não está claro ainda. Mas é interessante a gente ver como essa gente é falsa, como eles estão representando o tempo inteiro. O grande objetivo deles, né, ter ido lá para a Ucrânia, além da questão do turismo sexual, é a coisa do espetáculo, né? Porque eles têm que estar sempre aonde
as atenções das pessoas estão voltadas, para onde a atenção das pessoas estão voltadas. Com a questão da guerra na Ucrânia, a atenção das pessoas está voltada lá para a guerra na Ucrânia, a mídia inteira está voltada. Então, olha, da cabeça deles, da cabecinha deles, eles pensam assim, não, vamos para a Ucrânia, todo mundo está prestando atenção lá, a gente vai, ainda é chamado de corajoso, como essa notícia do Estadão, que é um jornal de direita, conservador, reacionário, que sempre apoiou a escória da direita em Minas, né? Um apoiador, por exemplo, de Aécio Neves, que é um político corrupto e um outro grande hipócrita da política nacional, né? Que esse jornal tenta transformá-los em heróis, né? Em corajosos, valentes, né? Quando na verdade o interesse deles é outro, é estar no lugar para causar um espetáculo, que eles vão ali, né, amplificar as coisas num vídeo, são muito hábeis nisso, da manipulação pelos vídeos e tal. E por outro lado, como ele confessa no vídeo, na mensagem que ele manda para os amigos dele, ele atinge os objetivos sexuais dele. Quer dizer, o objetivo desse Arthur Duval, ele não é contribuir para a vida como representante né, político, né, como representante do Congresso Nacional, ele é deputado federal, ele não está interessado na maioria da qualidade de vida das pessoas que ele representa, da população do Brasil inteiro nem pensa, mas nem sequer dos eleitores dele de São Paulo. Ele foi eleito por São Paulo. Né? Ele não está interessado no país, na nação, ele não é um nacionalista, ele não é uma pessoa que quer melhorar as condições de vida do povo, das crianças brasileiras, não. Ele pensa apenas na carreira dele, em encontrar maneiras de se promover e atingir o maior número de pessoas possíveis para que o nome dele seja lembrado e ele consiga, de novo, vou aqui repetir, alcançar seus objetivos políticos. Tem um vídeo antigo de 2018 em que o Renan dos Santos, que está junto com o Arthur Duval lá na Ucrânia, ele numa brincadeira, né? Veja, esses caras eles não são crianças, né? Se eles fossem adolescentes de 15 anos, a gente teria que, olha, chama esses garotos aqui, vamos dar uma lição de moral neles, sabe? Porque eles têm que aprender algumas coisas. Mas não, eles são homens adultos, são jovens, mas são adultos. Todos eles têm 20 e tantos anos, 30 anos de idade. São jovens adultos. Numa brincadeira em 2018, ou seja, há coisa de 4 anos atrás, todos eles já eram maiores de 21 anos, portanto mais do que responsáveis, eles falam lá no vídeo que eles estão se dirigindo lá para um bar. Esse Renan dos Santos fala e conclamando pessoas que estão em volta dele a repetirem o que ele fala, que eles estão indo para um bar e que os lugares lá nesse bar, né, foram negociados por uma assessora ali, uma colaboradora deles. E que se eles chegarem lá e não tiverem acesso ao bar, que eles vão estuprar essa colaboradora que se chama Bárbara. Então ele fala, a Bárbara será estuprada, e os outros todos repercutem aos gritos como se fosse um grito de guerra. Você vê a mentalidade desses caras, gente. Esses caras são as bestas, né? Bom, o MBL, agora vamos assim, como é que esses caras conseguiram ter recursos, né, para bancar toda aquela atividade que eles tiveram na época das manifestações lá a favor do impeachment da Dilma, porque isso tudo é custo, né? Porque ou você trabalha ou você está em manifestações todos os dias. E mesmo que você seja uma pessoa que seja sustentada por papai e mamãe, ou que você viva de renda, o dinheiro gasto muito, porque são viagens, são translados para lá e para cá, alimentação, etc., hospedagem, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. A obtenção de equipamentos para filmagem, né? Tudo isso, no caso das manifestações imensas, carros de som, como é isso? Bom, o que se diz é que eles foram financiados pelos irmãos Koch. Quem não sabe quem são os irmãos Koch, ou Koch, é K-O-C-H, pode ser Koch, né? Eles são empresários norte-americanos com fortuna, um deles já falecido, o outro, se não me engano, ainda está vivo, com uma fortuna avaliada em 100 bilhões de dólares.
Esses irmãos Koch financiam cadeiras universitárias, centros de estudo, campanhas políticas, tudo contra o Estado, tudo contra a capacidade reguladora e de distribuição do Estado, né? De qualquer limite fiscal, social e ambiental, a exploração dos recursos naturais e o enriquecimento dos mais ricos. Existem 2 livros que eu posso recomendar para quem quiser se informar melhor sobre esses irmãos Koch ou Koch, que são o Dark Money, da Gianni Meyer, né? E o Kochland, de Christopher Leonard. Esses 2 livros contam bem a história desses irmãos Koch. E que o MBL, muita gente associa o MBL a esses patrocínios desses irmãos Koch, que eles negam, mas o próprio Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL, já confidenciou em entrevista que participaram de cursos promovidos por entidades ligadas a esses irmãos Koch, ou Koch, volto a dizer. Então, não é muito distante a gente imaginar que isso seja verdade, não é, né? Eles certamente tiveram ajuda, e talvez até de outros, e de brasileiros também, como eu falei, de empresários brasileiros e de gente de extrema-direita. Bom, o feitiço virou contra o feiticeiro. Espero que ele receba a punição que ele merece, né? O abandono dos seus eleitores, o Sérgio Moro, eles estavam apoiando a campanha do Sérgio Moro. O Sérgio Moro estava de braços abertos para eles, agora já está, não quer mais a participação deles, etc. Teve o caso recente do Kim Kataguiri, que é outro participante do MBL, quando ele faz apologia da descriminalização do nazismo no Brasil. E o nazismo devia ter o seu partido político, devia ser permitido, inclusive na Alemanha, né? Então, para você ver a mentalidade das figuras. São 2 figuras do MBL, 2 figuras importantes, né? Um que foi o fundador, esse Arthur Duval não era fundador, mas é uma das pessoas importantes, de mais renome, de mais visibilidade no MBL, e que em prazo muito curto estão envolvidos com polêmicas muito fortes. É isso, gente. Então prestem atenção na próxima eleição em quem no Brasil vocês votam. Em Portugal também, prestem atenção. Vejam o que está acontecendo com o Chega lá. A debandada de pessoas do partido, acusando o partido, também essa gente é inocente, né? Acusando o partido de ser uma seita, né? De não haver democracia dentro do partido, etc. Eu venho repetindo aqui em vários vídeos que um dos problemas graves de Portugal hoje, além da dominação anglo-saxã, da dominação da OTAN, etc., né? E dessa mídia canalha que tem, como tem no Brasil, tem em Portugal, esse partido Chega e seu líder André Ventura. É o nazifascismo. Olha o nazifascismo lá, eu tenho um vídeo aqui, né, sobre o nazifascismo na Ucrânia. Vou fazer outro, e vou fazer um outro vídeo sobre o MBL. É isso, gente. Um abraço.